Olá, gente, boa noite. Sexta-feira, 9 de abril, dia em que se comemora o dia da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Uma data muito importante que não deve ser esquecida. Mas nos últimos vídeos eu falava assim sobre de como o esforço de guerra durante 14 e 18 tinha proposto uma nova ordem econômica em que havia uma participação muito importante do Estado, regulando vários setores da economia, oferecendo proteção e assistência social, subsidiando alimentos, e a partir desse movimento e de uma empregabilidade maior, vários movimentos de trabalhadores começam a se organizar, e nessa época também fervilham os movimentos socialistas, comunistas e anarquistas. Claro que isso daí ameaçava o capital, a lucratividade do capital. Mas a percepção da época, como já disse antes, é que parecia que uma nova ordem ia surgir a partir dos acontecimentos de 14 e 18. Então há um movimento de reação da burguesia que se traduz na tentativa de criar um consenso. Se esse consenso não desse certo, isso seria imposto através da coerção mesmo, como aconteceu na Itália, que era a ideia da austeridade. E essa austeridade eu dividi ela em três partes, baseado no livro da professora Clara Mattei: a austeridade fiscal, participações de Satin, já começou bagunçando a minha gravação. Fica quieto aí. E a ideia da austeridade, ela podia ser repartida em três blocos: a austeridade fiscal, que inibia os investimentos do governo nas áreas sociais e propunha uma tributação regressiva. A ideia de base, a ideia principal, era sempre transferir a riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Nas palavras da época, ditas pelos políticos ingleses, era tirar o dinheiro dos perdulários, dos pobres, e transferi-los para a classe poupadora, a classe virtuosa, aquela que ia promover o crescimento econômico. A outra era a austeridade monetária, que basicamente visava controlar a inflação com aumento de taxa de juros, o que novamente comprometia a capacidade do Estado de investir e promover crescimento e promover empregabilidade, ou seja, criar novos empregos, principalmente no funcionalismo público. E por final, a austeridade industrial, que a partir da aplicação das duas primeiras, você teria um exército industrial de desempregados, um exército industrial do capital muito maior, poderia rebaixar os salários e esmagar os sindicatos. Eram três pontas de um triângulo que se interagiam e se complementavam no sentido de produzir uma deflação na economia e proteger a lucratividade do capital, inibindo que os salários crescessem e pressionassem essa taxa de lucratividade e, ao mesmo tempo, inibindo qualquer reação dos trabalhadores. Mas mesmo naquela época, só essa ideia tinha uma enorme rejeição. Os movimentos dos trabalhadores, principalmente os movimentos socialistas e comunistas, também anarquistas, rejeitavam absolutamente esse tipo de coisa. Eles já consideravam a assistência do Estado, principalmente na moradia, na assistência social e no subsídio de alimento, na proteção do trabalho, deveres do Estado. E eles ameaçavam resistir, como resistiram.
Então, era necessário criar esse consenso. E ele nasce através de uma arquitetura muito bem elaborada, que começa no Tesouro Nacional Britânico. Um dos arquitetos fundamentais não era nem um economista, era um matemático, chamava Ralph Hawtrey, que desenvolve esses conceitos. O outro, Maffeo Pantaleone, um italiano, que também é um dos principais arquitetos desse projeto, dessa reação da burguesia, entre outros. Sob o olhar, inclusive, de John Maynard Keynes, que naquela época aprovou esse projeto. Em 1936, ele mudaria radicalmente a ideia quando ele elabora a sua própria teoria. Essa sim, tem comprovação empírica. Mas a austeridade fiscal e sua ideia principal, que era exigir um sacrifício do povo e desviar a riqueza para os acumuladores, e eles é que promoveriam o crescimento econômico, não deu certo nem na época, nem em época nenhuma. Essa que é a questão. Mas mesmo assim ela foi implementada, porque esse era o jogo político da luta de classes da época. Em 1920, a Liga das Nações convoca um congresso em Bruxelas sob o pretexto de formular uma política de ajuda aos países europeus no pós-guerra, evidentemente, que a Europa vivia uma crise econômica, mas a interpretação não é que a crise econômica era derivada de fatores estruturais, ou mesmo da saída de uma guerra mundial, de escala mundial, que ela mesma produziu através de disputas imperialistas. Não, a questão principal, o que se debateu naquele congresso, é que o povo gastava muito e exigia demais do Estado, e o Estado precisava sair para que a iniciativa privada pudesse pôr a cabo seus projetos e promover o desenvolvimento econômico. Se você reparar esse raciocínio, ele é muito parecido com o que um economista de hoje diz, que é necessário tirar o Estado, é necessário controlar as finanças públicas para que gere um ambiente de confiança, para que o capital privado promova o desenvolvimento, através principalmente de privatizações. Promove nada, né, gente? Promove nada. A única coisa que o capital privado promove é o seu próprio lucro. Mas é o equivalente, naquela época, desse pensamento de hoje. A aplicação desse projeto, do projeto da austeridade, sofreria bastantes resistências e não seria tão fácil assim de ser aplicado. Era necessário, mais uma vez, construir esse consenso. Muitas vezes, eu me lembro aqui das poucas coisas que o Gessé Souza, que eu pude aprender das leituras do Gessé Souza, da formação do consenso através da academia e imprensa, dessa associação. Ou seja, a academia promove uma ideia, promove uma teoria que é amplificada pela imprensa. Essa é uma das estratégias para se obter o consenso, ou tal consenso tão necessário para a aplicação de medidas tão antipopulares. A outra é a coerção, a simples repressão, que a burguesia ia aplicar aquilo mesmo que na marra estava certo, que haveria resistência estava certo também. Mas nesse caso, a burguesia ganhou em 1922, apoiado pela burguesia italiana. Mussolini marcha sobre Roma. Um pouco mais de uma década depois, Hitler
nomeado chanceler da Alemanha. O que acontece daí para frente, vocês já sabem. No caso do Hitler, não era só aplicar a austeridade fiscal, mas ele estava interessado no imperialismo intercontinental, que acabou com o desencadeamento da trágica Segunda Guerra Mundial, vencida pelos soviéticos no dia de hoje, em 1945. O que fica de lição em relação a esse ponto? O que a gente pode concluir a partir desses eventos históricos e qual é a validade dele? Bom, nós estamos falando de uma outra época, evidentemente, onde as questões econômicas tinham uma outra ordem. Nós não vivíamos a revolução, nós não tínhamos vivido a revolução tecnológica, nem ainda estávamos num mundo totalmente financeirizado. Mas, para mim, a principal lição é que, apesar das diferenças, o intuito é sempre o mesmo: preservar o lucro dos grandes capitais, dos grandes oligopólios e monopólios, que sim, esses já existiam na época, e que a gente precisa analisar essas questões econômicas não só da conversa mole dos economistas que ficam ao tempo todo tentando separar a economia da política, como se elas fossem coisas diferentes, desligadas, e dar à economia um ar de legitimidade, que eu já citei aqui, um ar de autodeterminação, que ela absolutamente não tem. A gente está falando de quocientes econômicos, hoje, aqui no Brasil, porque determinadas medidas são interessantes à classe dominante, são interessantes à burguesia. E é a partir daí que a gente deve analisar esse debate econômico, tanto na época quanto hoje. Mas é isso aí, foi mais curtinho do que eu imaginava. A gente vai prosseguir com os desdobramentos dessa política. Acredito que nós vamos caminhar mais rápido, porque as bases teóricas da austeridade já foram expostas aqui. Daqui para frente, no próximo vídeo, nós vamos falar dos desdobramentos, principalmente dos desdobramentos que se referem à Segunda Guerra Mundial e à ascensão do fascismo e do nazismo. É isso aí, boa noite e um ótimo final de semana.